nosso último vídeo, então, dessa semana. Bom, pessoal, então, finalizando aí a questão do aborto, como eu falei no vídeo anterior, do artigo do 124 até o 128, vão tratar do abortamento, tá? 124, que não é próprio, é gestante. 125, o terceiro que pratica sem o consentimento da gestante. 126, terceiro que vier a provocar aborto com o consentimento da gestante, ok? 127, nós temos as chamadas formas qualificadas, que na verdade são majorantes, tá? Eles majoram o quê? Quando do abortamento, novamente, vou lembrar aí do pré-ter-dolo, que nós já falamos sobre isso em sala, né? A questão do pré-ter-dolo. A morte da gestante ou as lesões corporais, elas advêm do procedimento, tá? A pessoa não quer matar a gestante, você não está lá no homicídio, tá? Da situação do abortamento, ocorre lá uma sepse, uma hemorragia grave, né, uma perfuração de útero, então que pode vir ou ocasionar lesões corporais de natureza gravíssima. Novamente, vou ter que olhar lá no 129, exemplo, teve uma perfuração de útero, causou uma esterilidade, não é? Então, uma lesão corporal gravíssima, que é a perda de uma função, que é a função reprodutiva, ou mesmo a morte. Né? Eu tenho aí uma hemorragia incontrolável, acaba por ocorrer na gestante uma infecção generalizada, procurou, né, aquela famosa clínica açougueira, e ela lhe sobreveio a morte. Então, são formas majoradas, por quê? Porque, por exemplo, elas podem se aplicar ao terceiro com o seu consentimento da gestante, então eles vão trazer forma majoradas. Detalhe, tá? Essas formas majoradas são por 125 e por 126, não são para gestante, tá? Até porque se ela morrer, não teria como ser punida, mas mesmo que resulte lesão corporal de natureza grave dela, ela não é punida. A forma majorada só é por 125 e 126, tá? Ela vai aumentar aí a pena de 1/3 na lesão corporal e ela vai duplicar se ocorrer a morte da gestante, ok? Mas o legislador nosso, para finalizar, também previu a causa de que o abortamento ele pode ser realizado de forma legalizada, ou seja, não punida como crime, não vai sentar lá no banco dos réus, no plenário do júri, tá certo? Então, nós temos aí duas disposições que decorrem de lei e uma de uma ADPF do Supremo, ok? As que decorrem de lei, se não houver outro meio de salvar a vida da gestante, tá? É o inciso 1. Então, ela pode ter aí, por incrível que pareça, uma situação que pode chegar a esse ponto, é uma infecção urinária. Então, às vezes uma infecção urinária, para as gestantes, quem já foi mãe aí sabe, é uma das grandes preocupações. Por quê? Porque ela pode tanto causar o abortamento, como ela pode colocar a própria vida da gestante em risco, por causa da medicação a ser tomada. Então, às vezes, a gravidez precisa ser interrompida. Ela é legalizada, tá? Você não precisa de autorização judicial, né? O médico ele vai ter fé pública lá, que está acompanhando o pré-natal, para fazer o laudo e toda a documentação que é necessária, ou seja, existe um protocolo definido pelo próprio Conselho de Medicina. O segundo caso no caso do aborto advindo de estupro, tá? Então, aí ele vai depender do quê? Do consentimento da gestante. Então, é dela, né, ou do seu representante legal, se ela for incapaz ou menor, para decidir isso, tá? Então, em caso de estupro, é possível também fazer o abortamento sem a decisão judicial, tá certo? Lembrando, nós temos desde 2016 esse material, né, isso está até disposto na apostila, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, quando a gente falar dos crimes contra a dignidade sexual, mas nós temos uma lei desde 2016 que ela autoriza a profilaxia, quer dizer, a prevenção da gravidez nos casos de violência sexual contra a mulher, que é o fornecimento gratuito pelo Estado da pílula do dia seguinte, ou seja, a mulher vítima da violência sexual, ela não precisa esperar para ver se aquilo ali resultou uma gravidez, para que ela decida se ela vai interromper ou não. Quer dizer, logo após o evento,
procurando uma unidade de saúde, ela tendo a comprovação que ela sofreu a violência, que é o próprio corpo dela, né? Ela vai ser orientada pelos profissionais que vão atendê-la, tanto a questão da pílula do dia seguinte para a prevenção de uma gravidez advinda desse estupro, quanto também aí aos coquetéis que vão prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, ok? A gente vai falar um pouquinho mais disso, como eu disse lá na frente. E a terceira possibilidade em que nós temos aí a possibilidade do abortamento é no chamado aborto eugenésico, tá? Ele foi advindo aí de uma decisão do STF, né, de uma DPF, em que ele reconheceu aí a anencefalia, não é hidroencefalia, não é lá da zika, é a anencefalia, a presença, né, ou a não presença do encéfalo, né, a parte aí do nosso cérebro responsável pelos nossos movimentos, pelo nosso raciocínio, ou seja, quando reconheceu que não há condições de vida para a pessoa que sofre de anencefalia, tá? Então, não é nem hidroencefalia, nem a diminuição aí da massa encefálica, é a anencefalia, ou seja, a pessoa não vai ter condições de sobrevivência. O Supremo, então, autorizou o aborto, né, o abortamento também como uma terceira via, que não está prevista no artigo 128, mas sem a necessidade de decisão judicial. E delegou ao Conselho Federal de Medicina, e este assim estipulou um procedimento médico para que evitar fraude, né? Ou seja, não ter abortos desnecessários aí, maculados, né, dessa questão. Então, por exemplo, está lá nessa resolução que 2 médicos precisam atestar isso, então não serve um só, há um período gestacional, é necessária a ressonância, ou seja, para ter realmente o exame mais sofisticado que a gente tem para garantir que realmente esse feto ele é acometido da anencefalia. Então nós temos aí todo um protocolo regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Então são 3 as possibilidades hoje, ok? Risco de vida gestante, casos de estupro, com a gestante vai conceder, né, se ela quer ou não fazer, lembrando aí que eu falei que já existe a profilaxia, tem lá na apostila um pouquinho mais detalhado sobre isso, e essa questão da anencefalia, ok, pessoal? Assim nós finalizamos então os crimes dolosos contra a vida. Então dessa semana aí nós estamos nesse momento especial aí, né, de prevenção. Então nós temos os vídeos aí para que todos tenham ciência. Quais vídeos eu postei? Eu postei 2 vídeos falando sobre o artigo 122, um vídeo falando sobre o 123 e 2 vídeos falando sobre a questão do aborto, que vão ser os 4 últimos artigos aí dos crimes dolosos contra a vida. Ok, pessoal? Então, nós vamos aí, esperamos que poderemos nos encontrar em breve, e aí a gente tira as dúvidas pertinentes, ok?